Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? A gente espera que todos estejam bem. Estamos aqui hoje, recebendo aqui a visita do pastor Elcio e vamos falar um pouquinho aqui sobre escola bíblica dominical. Pastor Elcio, a paz do Senhor. Pai, senhor Rafael, é bom estar aqui com você, com teus ouvintes aí, que eu também quero dar a paz do Senhor para cada um, aqueles que estarão ouvindo, mais na frente fazendo comentário. O nosso desejo aqui é bater um papo, né? Desse assunto tão importante, tão relevante na vida do cristão, e desejamos que seja bênção aí para a tua vida, para você, Rafael, e que com certeza vai ser para mim também. Amém, glória a Deus. Bom, é um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui. E pessoal, eu vou pedir o pastor para contar um pouquinho da experiência dele a respeito da escola bíblica e a gente vai aqui seguindo aí o nosso bate-papo. Pastor, então fala aí para o pessoal um pouquinho da experiência aí do senhor. Então, Rafael, eu aceitei Jesus praticamente dentro de uma escola dominical, né? A gente era garoto, muito garoto mesmo, eu tinha 9 anos de idade quando meus pais foram para o Evangelho, e a gente era de uma localidade bem rural mesmo, tinha poucas casas, e ali o pastor, ele começou um culto, era um culto semanal e uma escola dominical, né? Então, na quarta-feira era o culto e era de 15 em 15 dias, mas a escola dominical era todo domingo. E era muito precário tudo, né? Ali só tinha duas classes, vamos dizer. Era uma classe de adultos, onde o pastor dava aula, e era uma classe de crianças, mas não numa sala, né? Na verdade, era num gramado em frente à casa. Eu até lembro que do outro lado da rua passava ali um esgoto a céu aberto, e ali sentavam as crianças ali para ouvir história bíblica. A professora também era nova convertida, não tinha muita experiência, mas ela conseguiu transmitir para nós, talvez ela conseguiu transmitir menos conhecimento de coisas bíblicas do que, na verdade, o compromisso com a escola dominical, né? Então, eu não lembro de fato nenhuma lição daquele tempo, né? Mas eu lembro da escola. E a gente nunca deixou de ser aluno da escola dominical, nunca deixou de ser aluno da escola dominical, né? Eu louvo a Deus por ter colocado na minha vida um pastor que se preocupava com a escola dominical, que inclusive é o pastor Carlos Nogueira, e dali para frente a nossa vida sempre foi envolvida com a igreja e com a escola dominical. Tive a graça de participar de várias igrejas, todas as igrejas que tinham uma escola dominical aí, bem trabalhada, dentro da possibilidade, porque também eu congreguei em muitas igrejas pequenas, da roça, né? Não eram igrejas expressivas, com professores, né, com conhecimento. O que eles tinham ali era uma experiência com Deus e um conhecimento ali bem básico da Bíblia, mas foi algo assim que já abençoou muito a nossa vida, né? E tá aí o fruto, né? A conversão do senhor, né, pastor? Verdade, É. verdade. Então, eu acredito que ao longo do tempo aquilo teve um valor, porque eu aprendi a amar a escola dominical, né? Hoje, já praticamente 48 anos de evangelho, desses 48 são 48 anos de escola dominical, né? É uma escola que a Olha, gente nunca se forma, nunca se forma, né, pastor? né? E a gente está sempre aprendendo algumas lições aí. Todo o meu trajeto de escola dominical, as lições que a gente participou foi da CPAD, né? Uhum. E alguns assuntos a gente já viu, já reviu, né? Mas foram edificantes, e eu vejo a escola dominical como algo muito significativo por vários motivos, né? Por várias razões, não só ali como vamos dizer, um ritual de aprendizado, né? Mas exatamente pelo aprendizado mesmo. Tanto que
a configuração das escolas dominical que eu passei nesse tempo todinho, elas variaram, né? Vamos dizer aí, dos extremos. Né? Como eu falei, a primeira escola minha foi num gramado próximo a uma vala de esgoto, uma vala negra, sim, por uma professora que não tinha revista de infantil. Eu nem lembro como que ela fazia na época, mas eu acho que a história era muito da cabeça, que era uma prática naquela, sim, época também, né? As pessoas contavam as histórias muito da cabeça. Mas contudo, a gente, desculpa cortar o seu, mas a gente vê ali o esforço dela, né, pastor? O esforço dela. Naquela época não tinha uma igreja que tinha um mimeógrafo, já era uma... Talvez você nem saiba o que é mimeógrafo, não. Você sabe? Talvez a geração aí não sabe, né, o que é mimeógrafo, né? Era você fazia um desenho ou um texto, era muito dado isso nas escolas, num carbono, e você passava numa máquina, aquilo ia multiplicando, né? É meio difícil de explicar, mas daí nem isso nós tínhamos, né? A professora, sim, não tinha, a gente não tinha nada. Mas ela ia contando as histórias iam ficando na cabeça da gente. Então essa foi a minha primeira escola, e depois já tive a oportunidade de participar de escola com sala com ar-condicionado. Então, quer dizer, eu estou falando dos dois extremos, né? Sim, sala, sim, com quadros, com projetores e tudo mais, com professores mais tarimbados, com curso teológico. Então, eu pude viver esses dois extremos aí, sim, sim, da escola dominical, mas eu não digo que um foi mais importante que o outro, porque as minhas bases, as minhas raízes ficaram lá naquela que era precária de recurso, sim, mas a gente viu a mão de Deus agindo ali, né? Glória a Deus, maravilha. Eu gostaria de aproveitar aqui o gancho também, né, falar só um pouquinho ali do que aconteceu comigo logo após a minha conversão, que foi o pastor José Gomes, né, meu primeiro pastor. Ele me colocou lá na escola bíblica para ensinar um capítulo só da revista. Aí, a partir dali, eu comecei a ler a revista e tinha que estudar, porque para você falar, né, imagina ali uma pessoa nova convertida para falar as coisas da Bíblia, né, vai ter que ler muito, porque não conhece muita coisa. É verdade, né? É verdade. Aí isso me despertou para a leitura. E como o senhor já sabe o que eu já falei, eu sempre detestei estudar. Sempre detestei. Então, nunca fui dado a leitura. Mas, em razão aí desse chamado, dessa direção ali, né? E aí o pastor me colocou, eu fui pegando ali, né? Fiquei 5 meses, mais ou menos, né? Junto com ele. A partir dali eu cheguei na Bahia, né? No segundo ano que eu estava na Bahia, também fui colocado como professor. E a partir dali, pronto. Né? Então, na primeira experiência foi no Ceará. Foi no Ceará, exatamente. Mas desenvolveu em mim o hábito da leitura e do estudo. Então, a gente vai observar aí, Rafael, de que a escola dominical ela não tem só valor espiritual, né? É verdade. Então, na tua vida está aí uma coisa clara, né? Você que tinha dificuldade de estudar, hoje você é um leitor assíduo, uma pessoa que gosta de ler. Então, isso, como você está falando aí, aconteceu lá na escola dominical, né? Então, a gente vê aí que até nesses quesitos aí, a escola dominical ela tem uma importância significativa, né? A gente vai ver que nesses quase 250 anos da escola dominical no mundo, né? É certo de que cada igreja, cada momento na história, a escola dominical tem uma configuração diferente, mas é hoje a escola que tem maior número de alunos, né? Então, quando Robert Reich, lá na Inglaterra, um jornalista, ele cria a escola dominical, na verdade, ele tinha outras ideias, né? Porque é bem sabido aí que ele começou a escola, mas com um olhar educacional, alcançando tanto a área espiritual como a secular.
ele ali vendo as crianças largadas pelas ruas enquanto os pais trabalhavam, resolveu abraçar aquelas crianças que estavam envolvidas com aquelas coisas ruins, né, de palavrões, ociosidade e etc. E ele, então, foi desenvolvendo a escola dominical. Depois ela chega no Brasil tem quase 200 anos, né? Aqui na cidade de Petrópolis, na igreja congregacional, missionários congregacionais, melhor dizendo, e eles desenvolveram. E foi muito bom, porque muitas igrejas abraçaram. Hoje é até muito difícil, embora a gente vê que tem algumas igrejas que não têm escola dominical, mas a maioria das igrejas no Brasil abraçou essa ideia. Claro que hoje com uma configuração muito diferente lá da Inglaterra, porque a gente já não tem essa visão, talvez até porque a questão social é diferente, a gente já não tem aquela visão de resgatar crianças do analfabetismo, da ociosidade. Então, hoje é uma situação diferenciada, né? Mas a gente observa de que a escola dominical ela trouxe saldos positivos na sociedade, na igreja, também no crescimento espiritual, ministerial de muitas pessoas. Então, a gente vai observando assim que essa escola, né, que é conhecida como EBD, ou Escola Bíblica Dominical, ela, embora cada igreja ela tenha uma demanda diferente, dependendo do nível social, dependendo do local que a igreja se encontra, mas a escola dominical ela se adapta com facilidade, né, nas mais variadas situações sociais da sociedade, né, da sociedade. Ela se adapta com facilidade. Então, você pode ter aí uma igreja localizada num bairro nobre, onde você vai ter gente ali com alto nível de conhecimento, a escola dominical vai se adaptar, e você vai encontrar também uma igreja localizada lá na roça, né, onde as pessoas mal sabem ler, mas a escola dominical também se adapta ali. Olha que maravilhoso, né? Agora, não é maravilhoso por si só. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que isso também já era uma prática, né? Até a gente estava conversando sobre aquele versículo, seria até bom a gente dar uma lida naquele versículo, né? Sim, eu separei Que aqui. para a gente ver como que Deus se preocupou com isso. Quando você olha para a própria Bíblia, era uma maneira de deixar registrado, né? Então, como é que está aí em Deuteronômio? Que a gente... Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, aí a gente vai observar de que hoje nós temos a chamada Escola Bíblica Dominical, mas a gente precisa trazer essa escola dominical para o nosso dia a dia. Não é exatamente você vai lá na igreja, onde quer que seja, e você tem aquele momento ali de escola dominical e depois você abandona. Não. Inclusive o texto começa assim: essas palavras estarão no seu coração, né? Então ela passa pela mente, mas o objetivo da palavra é alcançar o coração. E muita gente aí tem dificuldade com isso, né? De envolver o coração na palavra. Mas depois ele fala aí da necessidade de você estar falando dela constantemente, né? Falando com os filhos, por conta de que é uma idade, trazendo até para a minha própria experiência, mas é uma idade de que você pode incutir valores de Deus. Hoje nós temos uma sociedade que ela está tentando tirar Deus, né, do convívio das pessoas, e quem sofre muito são as crianças, porque elas já crescem sem o conhecimento
do verdadeiro Deus. Então, ela está sendo bombardeada com ideias antibíblicas, e ela chega lá na frente, ela tem muito mais dificuldade para lidar com isso. Se a criança conhecer Deus já desde criança, né, desde pequeno, ela vai ter muito mais facilidade de lidar com outras informações. Então, por exemplo, no meu crescimento, eu tive a oportunidade de passar a minha infância, minha adolescência, minha juventude, e agora já chegando aí já próximo à terceira idade, eu tive a oportunidade de passar todas essas idades na igreja. Mas teve muitos momentos que a minha fé foi desafiada, né? Como a gente frequentou lugares onde também se trabalhava uma ideia anti-Deus, anti-bíblica, a gente enfrentou desafio, mas a semente ficou plantada e, graças a Deus, ela foi trabalhando e nós criamos raízes com Deus. Claro que até Jesus fala lá, que o homem prudente, né, ele diz assim, aquele que ouve e guarda. Então, esse binômio aqui de ouvir e guardar faz parte da vida do cristão. Isso vai auxiliar, que também não adianta só ouvirmos a palavra, mas foi muito importante que ao longo da minha vida, e se nós pudermos passar isso para as crianças, independente da classe social, etc., a gente vai observar que a gente está criando futuros adultos que conhecem a Deus. Porque quando a gente olha, Rafael, para a palavra de Deus, a gente sabe que o intuito primeiro da palavra de Deus é trazer o homem para mais perto de Deus, porque é abençoador. Quem sai ganhando com isso, na primeira instância, é o próprio homem. Mas a gente vê também que muitas sociedades, elas se levantaram, não porque às vezes se julga só na questão econômica, mas em vários aspectos, por conta do princípio da palavra de Deus. Então, esses princípios, eles formam na pessoa uma mentalidade diferente. Então, aonde a Bíblia ela é difundida, as pessoas têm um comportamento diferenciado, né? Se a pessoa não tem ali um encontro com Deus no sentido de vida prática, mas se ele pelo menos observar os princípios da palavra de Deus, já está no lucro. Então, a escola dominical ela vem trabalhando isso na vida das pessoas, né? Só um adendo aí, pastor. Esse fato que o senhor mencionou é importantíssimo. E essas crianças, no caso, quando elas crescem sem esse ensinamento, né, desde a sua base familiar, em especial aqui no nosso território do Rio de Janeiro, eles são alvo fácil na mão da criminalidade, né? Aí você vê muitos jovens partindo para esse mundo de forma muito fácil. Muito fácil, né? Chega outra pessoa, joga uma ideia ali, cola rapidinho, né? E é muito interessante, irmão Rafael, de que às vezes a pessoa, o pai, a mãe, ele não olha com os olhares assim, dando muita importância à escola dominical. A gente vê pais que se preocupam muito em mandar o filho para a escola, olhando o crescimento financeiro, intelectual, social da criança, mas às vezes quando chega na hora da escola dominical, o pai não quer acordar o filho, não quer envolver o filho, e isso pode cair nessa situação que você está falando, numa sociedade hoje que a promiscuidade, as drogas, né, a mentalidade anti-Deus, antibíblica, a corrupção, né, desenfreada na área financeira, política, aquela confusão toda, tem crescido. Então, uma criança que ela não tem bases firmes, facilmente ela pode se envolver nesse mundo, né, eu falo nesse mundo complexo de promiscuidade, de droga, de corrupção, e acabar arrebentando a vida.
que poderia ser muito melhor. Então, é muito interessante essa ideia que você trouxe aí. Então, eu acho que todos os cristãos deveriam olhar com mais carinho, com mais paixão para a escola dominical, né? Ao longo da nossa vida, eu tive professores excelentes e tive professores péssimos também, no sentido de conhecimento. Só que, embora alguns professores fossem péssimos no sentido de conhecimento, às vezes ia dar uma aula, todas as aulas ele tocava no mesmo ponto, e às vezes nem tinha nada a ver com a Bíblia, era uma questão de costume, era uma questão das imposições que a igreja fazia, mas aqueles homens eram homens que tinham experiência com Deus, porque muitos nem sabiam ler. Eu tive pastores que não sabiam ler, mas ele chamava a gente para a escola dominical. Às vezes, muitos versículos que ele falava era de memória, mas ele não conseguia ler, porque não sabia ler. Então, esses homens tinham experiência com Deus. Então, eles não tinham como pegar uma revista de escola dominical e ler. Esses homens eram homens que só tinham ali uma revista, porque era um hábito, né? Que era 3 livros que a igreja, todo mundo tinha, que era a Bíblia, a harpa. Estou falando aqui da Assembleia de Deus, nós somos assembleianos, né? Mas a escola dominical ela é interdenominacional. Era a revista, a harpa e a Bíblia. Eram os 3 livros. Mas aquilo era quase que uma formalidade, né? Bíblia, harpa e revista. Eles não sabiam ler, mas eles eram homens tementes a Deus, homens assim. Então não tinha como ele também dar uma aula de escola dominical. Como eles não sabiam ler, como que eles iam estudar uma doutrina, uma colocação? Mas ainda assim, Rafael, com toda a deficiência desses professores, eles agregaram muito à minha vida. Compromisso com a igreja, né? Então, isso foi muito importante. Claro que muitas dessas coisas que eu estou falando, eu aprendi dentro de casa, né? Porque lá atrás, quando eu era pequeno, eu lembro que aí depois a igreja foi desenvolvendo, né? O pastor começou a igreja lá na casa da irmã, daí, com o passar do tempo, conseguiu construir um templo e tal, mas a gente já ia lá na igreja, né, na igreja central, e meu pai sempre dizia, ó, chegar lá na igreja, você já vai ao banheiro, vai beber água, porque aquelas 2 horas ali, ou o tempo que o culto continuar, você não pode sair. E também não deixava a gente chegar atrasado em nenhum trabalho da igreja, né? Seja na escola, seja nos cultos. Não, o culto começa a tal hora, então você tem que estar lá. Você tem que estar lá antes, né? E então isso a gente aprendeu, mas os professores também ensinaram a gente bastante coisa nesse aspecto, né? Sobre compromisso, responsabilidade, você olhar para as coisas de Deus com carinho, com esmero, com dedicação. Então, veja, às vezes hoje não é assim, ninguém aplaude, ninguém incentiva a ignorância, né? Sim. Aqueles homens não tinham nenhum livro. Eles não tinham, porque o livro deles era esses 3 que eu falei. Então, eles também não sabiam ler, para que ter livro, né? E era um extrato da sociedade. E era um extrato da sociedade e da localidade que eu me envolvi, né? Da roça, do interior. Então, era a situação que eu vivia. Mas hoje não, hoje você tem, todo mundo na igreja sabe ler, né? Hoje tem muita gente com nível superior na igreja. Então, essa realidade mudou. E é muito interessante pensar nesse ambiente da escola dominical. Perfeito. Os benefícios, o senhor falando assim, a gente repara que são inúmeros, né? São inúmeros benefícios. E, por vezes, também existem benefícios que a gente nem toma conhecimento. É verdade, né? É porque a gente vive hoje numa sociedade, Rafael, de que o que vale é o que você tem. Ou o que você aparenta ter. Isso.
Eu acho que o que aparenta é mais válido. Entendeu? Então, as pessoas estão valorizando muito a aparência, É, né? E, quando você fala dos benefícios da escola dominical, elas muitas vezes não são visíveis, não são perceptíveis, mas elas são de tremenda importância. uhum, Né? Quando você pega ali uma lição que fala sobre a humildade, que você aprende a viver com o que tem, uhum, né? Então, olha, né, do perdão, sim, né? Quer dizer, claro que a escola dominical, nesses tantos anos aí, nesses 48 anos aí que eu vivi de escola dominical, eu já passei por inúmeras lições, mas elas vão deixando marcas. Talvez essas marcas você nem consiga ver, né? Eu gosto de pensar numa ilustração que eu ouvi, não sei onde, se eu li, se eu ouvi, não sei, mas às vezes a pessoa fala assim, pô, eu vou à igreja, no outro dia não aprendo, não lembro nada que eu aprendi. E às vezes alguém pode perguntar para mim, mas esses 48 anos aí, o que você aprendeu? Fala alguma coisa. Talvez eu vou lembrar das últimas lições agora, sim, né? sim. Mas olha só que interessante. Aí alguém ilustrou assim, como se eu perguntasse para você, Rafael, o que você comeu hoje no almoço? Você vai lembrar. Ontem na janta, você já vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Ontem no almoço. Semana passada, Já era. já era, se perdeu. Agora a pergunta é, por que você não lembra? Não teve valor para você? Teve valor. Com certeza teve valor. Né? Então, muitas bênçãos na saúde que você está tendo hoje é fruto de uma alimentação. Se a amamentação influencia na nossa saúde em É, adulto, adulto, é verdade. então você imagina. Então, a gente não necessariamente, claro que o ideal fosse que lembrasse, mas não necessariamente que você lembre, mas que você saiba que aquilo deixou um benefício, Sim. deixou na tua vida uma marca interessante. Então, às vezes a pessoa desiste por causa disso. Mas eu leio a Bíblia, eu vou à escola bíblica dominical. Vale também ressaltar, Rafael, que a escola dominical não é o único modelo de ensino eficaz, mas a gente sabe que ele é muito eficiente, Com certeza. né? Tem algumas denominações, igrejas, que tem lá um pastor que tem uma boa oratória, um bom domínio de doutrina, ele tem uma boa cultura, ele consegue ali juntar o grupão e passar um ensinamento muito bom. Mas, no geral, essa não é a realidade. Então, nós não estamos aqui dizendo que só é crente perfeito ou bom quem está na escola dominical, mas é um sinal de humildade. Assim, o cristão ele entende que ele precisa aprender e aprende com qualquer um, né? Ele aprende. Então a escola dominical mostra esse lado também, né? Ele tem lições sistemáticas. Agora, por exemplo, nosso trimestre agora está falando da igreja, nas várias posições da sociedade, e cada trimestre vem um tema central, então você vai explorando aquilo, você Uhum. vai aprendendo com aquilo. Então, essa sistematização do ensino, ele é muito maravilhoso, é muito abençoador, né? A respeito dessa questão de não se lembrar, às vezes, para não ficar como uma desmotivação, às vezes a pessoa não lembra na memória curta, mas na memória de longo prazo, quando ela precisa daquele conhecimento, ela acaba se lembrando de algo que ela ouviu na escola bíblica dominical, né? E segundo, muitas coisas a gente se lembra do que a gente aprendeu lá, né? Muitas coisas a gente, nessa trajetória do senhor, eu tenho certeza que o senhor, assim como eu também, assim como vários, se lembra de coisas que aprendeu. E só mais uma coisa, às vezes também a pessoa não se lembra porque abriu a revista lá, fechou, só vai abrir na outra semana dentro da escola bíblica, que nem em casa leu.
Aí fica difícil também, Fica né? difícil, é verdade. E é interessante, por exemplo, você até falou isso agora, às vezes você não se lembra de uma frase dita, de um texto falado, de um tema, mas só trazendo aqui para a nossa vida, por exemplo, na vida prática. Eu não lembro um dia que a minha mãe ou meu pai tenha sentado comigo para falar sobre honestidade. Eu não lembro assim, você tem que ser honesto, você tem que ser direito. Eu não lembro exatamente um dia que ele tenha feito isso, minha mãe, meu pai, com palavras muito precisas. Mas, por exemplo, quando passa pela minha cabeça desonestidade, eu lembro dos meus pais. Por que isso? Porque ficou a lição. Verdade. Então, a lição não são as palavras, não é o verbalizar. A lição é aquilo que ficou dentro da tua consciência. Então, às vezes você vai a uma escola dominical, se você, depois da escola dominical, você perguntar o que o professor falou, talvez você não consiga dizer uma frase inteira do que o professor falou. Mas a lição que ele passou, ela fica lá internalizada dentro de você. Então, você consegue, né, em um momento, aí que você falou assim, em um momento, aquele conhecimento ele vai aflorar. Vai. Né? Talvez não lá lembrando exatamente, às vezes você nem lembra de onde aprendeu aquilo, Sim, mas ele aflora, peraí, eu aprendi sobre isso aqui, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que viver assim. Então você vê que é mais importante aí é a lição que fica, né? Exatamente. Pastor, outra coisa a respeito, o cristão ele precisa saber defender sobre sua fé. Verdade. Precisa saber disso. Então, eu gostaria que o senhor falasse se a escola bíblica contribui ou não para isso. E muito, né? Eu vou até aproveitar aqui para ler um versículo aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele vai falar sobre isso. Ó. Antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então ele está falando aqui de razão, né? O crente, ele não tem uma fé cega, ele tem uma fé que tem alguma base. Primeiramente, ele tem uma base bíblica. Né? Está na Bíblia para o cristão, está na Bíblia. Aquilo é dado como verdade. Sim. Ainda por mais absurdo que pareça, aquilo é dado como verdade. Agora, a gente sabe que no longo da história, muitas pessoas tentaram desacreditar a Bíblia. Até hoje não conseguiu-se. Né? Talvez consiga fazer isso manipulando uma pessoa que ele não tem interesse em aprender a palavra. Sim. Mas como o nosso tema aqui é a escola dominical, um aluno assíduo, pontual, dedicado à escola dominical, ele vai estar muito mais preparado para lidar com essas indagações que às vezes são sinceras. Não quer dizer que toda pessoa que ele vem com uma dúvida, quer dizer que ele está sendo doloso, maldoso, ou na tentativa de destruir. Nós, a pessoa vem com uma dúvida. Sim. Ele ouve ali, ou ele está estudando, ou pensando, ele tem uma dúvida. Mas, com certeza, a escola dominical dá muita base para a pessoa viver a sua fé, né, com o conhecimento bíblico. E esse conhecimento bíblico, para nós, como eu já falei, né, ela é a última palavra, né? Para nós a Bíblia é inerrante, infalível. A Bíblia é a palavra de Deus, né? É a nossa regra de fé e prática. Então começa na Bíblia. Então, quando o aluno ele frequenta a escola dominical, ele vai crescer nesse aspecto. Ele vai ter como lá na frente ter recursos para conversar. E não é ser bitolado, não é ser aquela pessoa dizer assim, não, mas
eu sou crente, nem quero ouvir e tal, não. Talvez ele tenha algumas perguntas que não tenham a resposta para ele ainda, mas ele vai estar muito mais perto de uma Sim, resposta com do certeza. que aquele que não frequenta um lugar de ensino. E nós estamos falando especificamente aqui na escola dominical, né? O senhor falou aí que a nossa fé ela não é cega, tem a base bíblica, e é importante dizer que nós, às vezes, cristãos, somos Aham. olhados de fora para dentro. Talvez, às vezes, o mundo, né, olha para a igreja e pensa que é um povo que não tem conhecimento. É um povo que não conhece as coisas, não estudou, né, não tem conhecimento das áreas do saber secular, mas é o contrário. Né? A Bíblia Sagrada, como ela é a nossa base, né, da nossa fé, ela está muito acima da ciência. E quando a gente se dedica a estudar a Bíblia Sagrada, esse estudo também ele pode ele se desmembrar para outras áreas, né, pastor, para contribuir com o nosso conhecimento, até para nos ajudar a defender a nossa fé, mas é verdade que a ciência ela nunca conseguiu derrubar as afirmações da Bíblia Sagrada. Né? E é interessante que a Bíblia ela nunca teve a intenção de ser um livro científico. Então ela coloca certas coisas lá que a mente humana não consegue entender. E o cara acha que porque ele não consegue entender, ele já pode dizer que a Bíblia errou. Só que a Bíblia não é um livro científico. Ela nem está interessada em provar que ela está certa. Uhum. Ela é e é. Então, uma certa vez, uma pessoa próxima de mim, ela, ela fez esse questionamento e eu olhei assim a ela com certo carinho, a pessoa, né? Ela falou assim, mas como é que vocês acreditam num livro feito por homens? Bom, nós teríamos que tecer muito argumento aqui para falar sobre a Sim, Bíblia, sim. mas eu estava na casa dele e eu disse, olha, apesar de muitas pessoas tentarem desacreditar a Bíblia, até hoje não conseguiu. E muitos que acreditaram, que confiaram na Bíblia, tiveram suas vidas mudadas de uma maneira milagrosa. Então, você vai encontrar pessoas que eram viciadas em drogas, viviam na promiscuidade, casamentos que estavam já desfeitos, né? Nem à beira da falência, já estavam desfeitos. Quantas pessoas foram curadas simplesmente por aplicar um versículo bíblico, né? Até ressuscitado. Se você vai olhar a aplicabilidade da Bíblia nas mais diversas áreas da vida, funcionou. Sim. Né? Aí, só que eu estava na casa da pessoa e eu tive a oportunidade de olhar assim na sala, eu vi uma pirâmide em cima de um móvel lá na época. E aí eu falei assim, qual é a finalidade dessa... Eu estava dentro da conversa, falei, qual é a finalidade dessa pirâmide? Ele falou, isso aqui é o meu guia e tal. Eu falei, então, agora você tem interessante. Você tem um livro aí que foi escrito num período de 1.600 anos, sem contradição, por 40 autores que não se conheceram dos mais diferentes níveis sociais. E é um livro perfeito, que ele se encaixa perfeitamente de Gênesis e Apocalipse. Aí você tem dificuldade de acreditar, porque foi feito por homens. Embora a Bíblia diga que foi homens inspirados por Deus. Aí você me pega um pedaço de pedra e você diz que aquilo vai te guiar. Qual é a base que você tem para fazer? E a gente vê isso, Rafael. É interessante aqui, nenhuma Afronta. sem nenhuma afronta, mas você vê assim, tem gente que bota ali uma planta chamada espada de São Jorge na porta, porque era para não entrar mau espírito, outro bota uma ferradura, o outro tem comportamentos que... Aí você vai perguntar, cara, como é que isso originou? É pior do que acreditar na Bíblia, que é um livro que está aí, pessoal batendo, cientista batendo, filósofo batendo, tanta gente batendo para desacreditar, e até hoje... E você tem muitas evidências de milagre que a Bíblia ela fez por si só, simplesmente com a fé que a pessoa tinha por ser a palavra de Deus. Então, a escola dominical, ela traz essa ideia, ela traz
um conhecimento que ela estimula a tua fé, e é uma fé, não é uma fé cega, não é uma fé inoperante, inútil. É algo que você vê resultado. Olha que maravilhoso, né? E a escola dominical está aí, né? E essa questão aí da Bíblia ser escrita por homem mostra que Deus ele quer se relacionar com o homem. Por isso ele escolhe o homem para escrever a palavra dele. É exatamente por isso que ele quer se aproximar do homem. Pastor, a respeito do desenvolvimento do cristão dentro da escola bíblica. Aí entra professores, entra o próprio aluno, né? Como é que o senhor enxerga isso aí? Vamos falar disso, vamos conversar sobre isso um pouquinho, mas deixa eu ainda fechar aqui um assunto que Sim, você pode tocou fechar. num assunto interessante, né? Que a gente estava falando da Bíblia Sagrada, a Bíblia quando é aplicada, a Bíblia quando é falada, e ela traz resultados visíveis, né? Sim. Observáveis, não é uma coisa assim. Então, a gente observa de que aqueles que colocam a sua fé na palavra, eles não são decepcionados. A não ser quando a pessoa tem uma fé construída em cima de uma mentira, às vezes um versículo torcido, coisa sem contexto, porque a gente sabe que o inimigo também ele é bom para fazer isso, né? Como ele apresentou para Jesus um contexto ali que o que Jesus estava vivendo não era momento de aplicar aquele versículo. E o diabo faz muito isso, ele usa versículos isolados ou forçando uma interpretação para que a pessoa possa aplicar na sua realidade. Mas a Bíblia é um livro fenomenal. Agora, você ainda falou assim, se Deus deixou o livro escrito, é porque ele quer interagir com o homem. Agora você vê, Rafael, a gente quando era garoto na escola tinha um chamado telefone, eu esqueci, era uma brincadeira que Sem fio. telefone sem fio. Sim. E todo mundo conhece a história, né? Essa brincadeira. Chegava para o primeiro, falava um negócio no ouvido dele, né? E ele ia falando no ouvido do outro, do outro, do outro, do outro. Então não era esse nome, não. Não era, não? Telefone sem fio era o tapa que dava na orelha. Ah, não. Essa era uma história, eu não lembro, era alguma coisa eu não lembro o nome exato. Mas era assim, você tinha ali 30 alunos numa sala de aula. A professora chegava, mandava o aluno ler um bilhete, estava escrito. Sim. Lê isso aqui. Aí, agora você vai falar, agora já não vai ler, você vai falar para o colega de trás, vai. E quando chegava no último, a história não tinha nada a ver. O negócio foi transformado. Então você vê que por muitos anos a Bíblia ela foi transmitida de pai para filho, você até leu aí, tal, até chegar a escrita. Agora você imagina hoje, com a Bíblia escrita, quanta confusão tem. Agora você imagina se não tivesse escrito, se fosse um negócio passado pela voz. Sim. Né? Então, foi uma necessidade de estar aí grafado. Então, nós estamos vendo aí, então isso dá uma segurança. Né? Então, é bem interessante pensar na palavra de Deus como um próprio cuidado de Deus em querer interagir com o homem e ter ali algo que ninguém pudesse mexer. Sim. É aquilo ali. Mas falando do desenvolvimento da escola, né, das pessoas, a gente vai observar, Rafael, eu conheço algumas pessoas, aqui eu quero omitir alguns nomes, mas eu conheço pessoas que eles não tinham condições nenhuma, talvez nem de conversar. Quando ele batia numa roda assim de conversa, ele só ouvia. E às vezes lá era monossilábico, né? Mas ele falava uma sílaba, sim, não, tal. Ele não passava disso. E depois que ele passaram a frequentar a escola dominical e ele falar um pouquinho, alguns deles chegaram ou já são professores. Sim. Você vê o desenvolvimento desse aluno, né?
que ele não tinha nenhuma condição de uma interação assim, de conversa e tal. Hoje são professores, bons professores, e você vai ver que professores, né, que ele não tinha nenhuma perspectiva de vida de um dia estar ensinando para ninguém algo, hoje estão ensinando a palavra de Deus, né? E são pessoas que se desenvolveram. Agora, a gente vai observar que a escola dominical, ela desenvolve você em muitas áreas. Essa é uma, né? É a capacidade de conversar, de se expor, de estar aí à frente de um grupo. Mas nós vamos ver também, por exemplo, na nossa escola dominical, que ela tem várias faixas etárias, né? Uhum. Você tem desde criancinhas lá quase que recém-nascidas, e você tem idosos lá de 80, quase 90 anos, né? Que é a nossa realidade. Então, você vai encontrar ali as interações também. Então, a escola dominical não desenvolve apenas o aspecto intelectual, desenvolve também o aspecto fraternal, o aspecto, né, de interação, comunhão, outras coisas da própria vida que a gente nem consegue imaginar. Então, a escola dominical, ela é muito ampla. Você vê, você leva uma criança para a escola dominical, chega lá, ela se envolve com outras crianças, e o ambiente ali favorece, né, as coisas de Deus. Então, você vê que o desenvolvimento, o professor também, ele fica satisfeito com o crescimento do aluno, né? Diz que a maior satisfação do professor é quando o aluno está ensinando para ele, né? Então, a gente vai observar de que o desenvolvimento que a escola bíblica dominical ela traz na nossa vida é muito. Agora, a gente não pode negar que a escola dominical também é um desafio, né? Nós vamos ter igrejas muito pequenas, igrejas da periferia ou até mesmo da área rural, que às vezes não tem recursos. Se tivesse também, os professores também não saberiam usar. Uhum. Às vezes não é só a falta de recurso, é a habilidade para usar o recurso. E então nós vamos ter algumas deficiências, sim, mas com toda deficiência, a gente não está aqui incentivando a deficiência, mas com toda deficiência, a escola dominical ainda o saldo é positivo. Então, o desenvolvimento é em várias áreas, né? Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz ao ver ali a participação, né, de cada cristão na escola bíblica. Isso é muito enriquecedor. Porque a escola bíblica, ela tem aquela lição que cada um estuda em casa, aquele assunto, e a gente já sabe qual é o assunto que vai ser abordado lá, quando a gente, por exemplo, for lá no domingo. A gente já sabe qual é o assunto. Então, cada um estudou na sua casa, e quando a gente chega lá, todos unidos, nós vamos, entre aspas, debater aquele assunto, vamos esmiuçar, cada um vai expor a sua ideia, cada um vai fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Uma interação. E é interessante, Rafael, você falando isso, que você vai ver aquele irmão que ele é de pouca palavra, mas às vezes uma frase que ele fala na escola dominical, ele consegue trazer um conteúdo muito maravilhoso, né? Ou pelo menos trazer aquela frase, ele desperta na cabeça de outros. Pô, peraí, eu não tinha olhado por esse ângulo, eu não tinha visto desse jeito, né? E é certo, Rafael, também que a gente vai observar de que a gente gosta de entender as coisas. E a Bíblia, às vezes, em alguns detalhes, ela não é muito clara para nós entendermos, mas ela é muito clara para nós conhecermos, né? Então, eu gostaria de trazer essas duas palavras aqui, que elas parecem tão bem perto, mas elas estão meio que distantes. Então, você vê, por exemplo, se eu pegar um computador, eu sou um cara muito limitado em computador. Talvez consiga usar um Word ali, alguma coisa assim, mandar uma mensagem, um e-mail, mas
Fora isso aí, já me limita. Mas eu já tenho muito benefício em conhecer um computador. Eu conheço um computador, então eu sei quantos benefícios eu posso colher dali. Agora, se você perguntar para mim, você entende o computador? Nada. Eu não entendo nada. Porque eu não sei como processa. Se tiver que trocar uma peça, eu não sei. Então, conhecer não é o mesmo que entender. E a escola dominical, embora ela tenta nos ajudar a entender algumas doutrinas bíblicas, algumas coisas, alguns textos bíblicos, o maior objetivo é fazer você conhecer o que está na Bíblia. Então, a título de exemplo aqui, a Bíblia fala assim, que o nosso Deus é criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Aí você já pergunta, como que Deus criou isso? Bom, eu não sei, mas eu sei que Ele é o criador, o sustentador. E isso, para mim, já muda a minha história. Agora, se eu puder entender, é maravilhoso. Mas isso não muda se eu não puder entender. Eu já parto de um princípio de que Ele é o Criador. Aí entra a fé, né? Entra a fé, né? E aí a gente vai observar como a Bíblia é um livro inerrável, não tem contradição. Você descansa. Tem coisa que você vai olhar ali na Bíblia que você, humanamente falando, a tua mente vai, como a gíria, vai bugar, né? Você não vai, como é que é isso aqui? Bom, não importa, está ali, nós cremos, nós temos fé que aquilo ali é a palavra de Deus. Como que vai ser? Não sei. E não me importa saber. Se eu puder saber, eu vou saber. Se eu puder estudar para aprender, vai ser maravilhoso. Mas se a Bíblia diz lá, acho que em Deuteronômio 29, se não faz a memória, né? Que as coisas reveladas são para os homens, mas os ocultos são para Deus, né? Então, tem coisa que está no conhecimento de Deus. E não adianta tentar explicar, porque você também não vai entender, né? Então, está num outro nível de conhecimento. Então, é muito maravilhoso a gente olhar essa ideia do aprendizado aí. E a gente, né, falou da comunhão, quando você está ali, eu observo lá, né? A gente participa da classe dos homens. Você tem uma liberdade diferenciada, que quando você está no meio das crianças, das mulheres, dos jovens, então ali acaba criando. Às vezes eu vejo um irmão falando assim, poxa, estou sentindo a falta de fulano. Pô, isso é muito legal, isso está mostrando uma comunhão, né? Você vê, as irmãs têm o culto delas, os homens nas casas, né? Os homens têm os cultos deles nas casas, né? Então tem essa interação, às vezes o jovem faz algum movimento entre eles, as crianças têm lá Então, esse é o momento de comunhão, e a gente precisa de comunhão. A própria Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só, né? Quando ele cria ali a mulher, mas sabendo que daquela união viria a multidão de pessoas. Então, o homem tem que interagir com o outro. Então, a comunhão também é uma marca da escola dominical, né? Pastor, falando um pouquinho de comunhão e, e diante desses inúmeros, incontáveis benefícios da escola bíblica dominical, a escola bíblica ela é apenas para o cristão ou um não cristão pode frequentar a escola bíblica? Então, a própria história da escola dominical já responde, né? Mas vamos falar sobre isso, né? A própria história, a gente sabe lá, quando Robert Hike, lá na Inglaterra, ele funda a escola dominical, ele não trabalhou com os cristãos, ele trouxe aquela garotada da rua lá, que ficava lá, perambulando lá na rua. Mas, por exemplo, nós tivemos o prazer de ter alguns irmãos que se converteram na escola dominical. E outra coisa, a escola dominical é um lugar de conhecimento bíblico. Então, a pessoa pode frequentar a escola dominical, mesmo que ele não seja um cristão, né? Qual é a visão da igreja nesse aspecto? Então, do final dos tempos, que a gente chama de escatologia, como é que a igreja vê, o que vai acontecer com os mortos, como é que a igreja vê o governo, como é que a igreja... Então, a pessoa pode frequentar,
pode frequentar e ela vai ver que na palavra de Deus trata de vários assuntos, lembrando de que não é, às vezes, o cerne da Bíblia tratar de questões sociais, questões financeiras, científicas e etc. Né? Não é. Mas ela trata assim, de forma muito contundente, muito assim, proveitosa. Então, a escola dominical deveria ser mais divulgada, frequentada, divulgada pelos crentes e frequentada por aqueles que não querem ter nenhum compromisso com a palavra de Deus, né? Mas vai lá saber como que pensa, e ela é aberta a todas as pessoas. Né? Então fica aí, né? Essa palavra aí até para você que caso esteja vendo aí, e isso vale para todo o Brasil, né? Não importa o estado que você esteja, a cidade que você esteja, se você deseja ir frequentar a escola bíblica aí na sua cidade, vai lá, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai ser muito bem recebida lá, né, pastor? É verdade. Na igreja. Verdade. E não só da nossa, mas eu tenho certeza que muitas igrejas, né, estão... a gente está falando do Brasil todo do aí, Brasil né? todo, né? Então, do Brasil e do mundo, por assim dizer, né? Então, vá à escola, frequente a escola dominical. E a gente estava falando aqui, Rafael, voltando ainda ao tema, você falando do desenvolvimento, né? Você vê, por exemplo, vou falar aqui até tocando um pouquinho da minha vida. Eu nasci na roça, meu pai era um pedreiro, minha mãe era do lar, né? Meu pai tinha a 2ª série, e a gente tem uma dificuldade assim de falar em público. Agora você vai observar de que eu comecei lá na escola dominical, então dando umas piruadas daqui, dali, fazendo um questionamento e tal. Depois, lá com 14 anos, eu fui ser professor de escola dominical, nem sei o que eu passava para aquela turma. Daquela época, nem sei o que eu passava para aquela turma, mas assim, acompanhando a lição, né? Sim. Acompanhando a lição ali. Então, ao longo do tempo, aquilo me desenvolveu para outras áreas do ministério. Então, você estava falando sobre desenvolvimento, né? Sim. Hoje você vai encontrar muitos pastores, em se falando da Assembleia de Deus, eu posso dizer que 90% dos pastores da Assembleia de Deus foram forjados na escola dominical. Né? E aí a gente podia ir para o lado dos presbíteros, diáconos e tudo mais, né? Então, veja como que a escola dominical traz um desenvolvimento. Tem pessoas que têm mais facilidade em falar em público, né? Eu até me lembro que, quando eu estudava na escola secular, eu ouvi vários professores dizendo de que as crianças que frequentavam a igreja eram mais desenvolvidas para falar quando tinha que fazer uma apresentação em público para a classe. Sim. Por quê? Porque elas estavam acostumadas. E aonde? Na escola dominical. Né? Estava acostumada ali já fazer um questionamento, colocar uma posição. A primeira professora pergunta para as crianças têm que explicar alguma coisa. Então, naquele ambiente ali, acabava também desenvolvendo aquela criança socialmente. Né? Isso ainda vai mais além para os funcionários de empresas, né? E às vezes tem cargos que vai exigir a pessoa liderar um grupo, vai ter que falar em público. Eu tenho um colega, ele já deve estar quase aposentando, ele, se não aposentou, tem um tempinho que eu não falo com ele. Ele era aluno da escola dominical e acabou chegando a ser dirigente de uma igreja, uma congregação, e ele era funcionário do Correio. E um dia teve uma vaga numa outra cidade para um gerente. E ele chegou para o gerente dele e falou assim: rapaz, você não me dá essa vaga para mim, não? Aí o gerente perguntou para ele assim: me prova que você tem condições de gerir gente. E falou assim: rapaz, eu cuido de uma igreja ali com quase 100 pessoas e o negócio está bombando. A agência que ele foi cuidar lá, acho que tinha umas 12 pessoas,
E o cara mandou ele para lá, e ele foi gerente nessa agência lá por muitos anos. Você vê? Então, olha o argumento que ele usou. Olha. E tudo nasceu lá na escola dominical. O cara foi crescendo ali, começou a dar aula na escola dominical, foi ser o dirigente da congregação, da igreja ali, e e depois se valeu daquilo para ser promovido na empresa que ele trabalhava. Olha que legal, né? Então, são muitos benefícios, né, pastor, que a gente fala aí. E, às vezes, a gente tem benefício que pode estar por vir ainda, né? A gente nem imagina. Pastor, o senhor tem mais algo aí a acrescentar? Rapaz, a gente observa de que em 2 Pedro 3,18, a Bíblia fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, a escola dominical, ela te promove esse crescimento nas duas áreas. Ali não é um lugar só para conhecimento teórico, né? Chegarmos ali e ficarmos divagando em conhecimento, não. Mas é um lugar que tem sido assim, um palco de muitas bênçãos, também de crescimento, não apenas espiritual, mas da área teórica, mas de comunhão com Deus, né? E então eu quero dizer para os nossos ouvintes, você que às vezes olha para a escola dominical assim com um certo desprezo, você que tem uma igreja que tem uma escola dominical, é necessário ir. Talvez, muitas críticas que eu tenho ouvido, Rafael, é de pessoas que chegam lá e falam assim: o professor não está preparado. Olha, pode acontecer? Acontece. Mas você pode mudar o quadro. Quem sabe você vai ser o primeiro professor preparado. Agora, é verdade que só a preparação intelectual ela não é suficiente. Como que você vai ser um professor de escola dominical se você não frequenta a escola dominical? Então, você precisa também ter esse compromisso com a escola dominical. Você vai demonstrar de que a escola dominical é importante você estando lá, né? Eu sei que vai ter algumas dificuldades. Eu também já tive muitas dificuldades, né? E talvez eu já tenha promovido dificuldades. Mas, olha, a escola dominical é abençoadora. A gente vê que lá é esse lugar de crescimento. A gente vai encontrar, a exemplo de Jesus, que ele crescia na graça, ele crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. A gente vai encontrar Jesus no meio dos doutores, e ali ele estava o quê? Falando da palavra de Deus. Então, tem pessoas que gostam de frequentar só os cultos de domingo. Aqueles cultos são muito raso, perdão, no sentido de ensino. São cultos maravilhosos, você pode entrar por um caminho de adoração, você pode entrar no caminho de comunhão, tem palavra de Deus nesse culto, tem. Mas a escola dominical, ela é um outro ambiente. Na nossa igreja, por exemplo, às vezes a gente fala lá no púlpito, olha, se houver uma necessidade do irmão faltar um dos cultos de domingo, falte o culto da noite, mas venha à escola dominical. Dada a importância da escola dominical. Então, nós temos muitos alunos ali que passam o ano todo sem faltar uma escola, ou às vezes tem uma ou duas faltas, que é uma questão de viagem, às vezes é uma questão de saúde. E olha que maravilhoso, né? A gente se sente muito feliz com essa situação lá. E eu acredito que isso não seja um caso isolado da nossa igreja, são de muitas igrejas, né? E nós então aconselhamos você a procurar a escola dominical, lembrando que o crescimento é paulatino, né? Você não vai para a escola dominical hoje e sair de lá conhecendo tudo. Na vida é assim, né? Para você chegar a um nível superior, olha que você vem todos os dias à escola dominical, desde o CA, né? Você vem até a faculdade,
todos os dias escola dominical. Agora, na escola dominical é aos domingos. Na Né? escola secular todos os dias. A escola secular é todo dia, mas a escola dominical é só domingo. Mas esse domingo pode não parecer que seja algo insignificante, mas ele é muito significativo na sua vida. Então, vá, se matricule numa escola dominical, frequente a escola dominical, né? Seja você aquela pessoa que leia a lição, que indaga, que pergunte, que contribua com as suas colocações, com seus entendimentos. Então, a escola dominical, ela é um ambiente muito maravilhoso. Tem coisas que acontecem na escola dominical, inclusive, é muito mais fácil trabalhar na escola dominical. Por exemplo, a maioria das pessoas que frequentam a escola dominical são os membros da igreja. E às vezes a igreja tem que tratar de assuntos que ela é irrelevante para as pessoas que não são da igreja. Olha, a escola dominical até isso favorece, que a gente consegue trazer alguns assuntos que são relativos, inerentes à igreja, às vezes de organização, às vezes ali de um programa, então fica muito mais fácil. Então, frequente a escola dominical, olhe para a escola dominical, é por isso que o nome é Escola Bíblica Dominical. A gente acabou resumindo, né? Vamos falar escola dominical, mas a escola bíblica é um lugar para se ensinar a Bíblia. Mas ali você vai aprender regras de sociais, você vai aprender a olhar para o irmão mais limitado, de uma forma mais amorosa, você vai poder contribuir, você vai poder ver as tantas diferenças de visões sobre um determinado assunto. E então, olha, essa interação é muito maravilhosa. Nós já falamos sobre o, o, o evangelismo na escola, né? Um crente que frequenta a escola dominical, ele tem muito mais condições aí de apresentar, às vezes, uma argumentação bíblica, embora a gente reconheça que não seja, né, o único modelo de ensino bíblico aí. Então a gente vai meio que finalizando aqui, irmão Rafael, trazendo essa ideia aí, né? Bom, ok. Gente, então é isso aí, né? Os benefícios são inúmeros, então a gente está aqui incentivando aqueles que ainda não frequentam, passe a frequentar, porque você vai ver que realmente traz benefícios para a sua vida, para a sua família. Você que é pai, você que é mãe, ensine seu filho a frequentar a escola bíblica, porque você vai colher frutos futuramente. Pastor, muito obrigado aí pela presença do senhor. Deus abençoe o senhor tremendamente. Pode se despedir aí do pessoal. Eu que agradeço, Rafael, pela nossa humilde aqui participação, desejando que essas poucas palavras aí sejam de bênção para os nossos ouvintes, né? E entenda a importância da palavra, do conhecimento, da escola dominical. Quero deixar aqui um abraço a todos aí. Gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém.